22 dos Atos dos Apóstolos de Jesus. Feito um grande silêncio, o apóstolo Paulo falou em língua hebraica, dizendo: Pais e irmãos, ouvi a minha defesa que agora eu vos faço. Quando ouviram que ele falava em hebraico, fizeram ainda silêncio maior. E o apóstolo Paulo continuou: Eu sou judeu, nasci em Tarso da Cilícia, mas criei-me nesta cidade e me instruí aos pés de Gamaliel, conforme o rigor da lei de nossos pais, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vós o sois no dia de hoje. Confesso publicamente que persegui o Cristo e o cristianismo, acorrentando e entregando à prisão não somente homens, mas também mulheres, como são testemunhas o sumo sacerdote e todo o conselho dos anciãos, dos quais recebi cartas para os irmãos e segui para Damasco, com o fim de trazer algemados a Jerusalém os que também ali se achassem, para que fossem punidos. Mas quando eu ia no caminho de Damasco, pelo meio-dia, brilhou do céu repentinamente em volta de mim uma grande luz, e eu caí por terra ouvindo uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Eu perguntei: Quem és tu, Senhor? Ele me respondeu: Eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. Ora, os que estavam comigo viram na verdade a luz, mas não ouviram as palavras de quem falava comigo. Eu perguntei: Senhor Jesus, que queres tu que eu faça? Jesus me respondeu: Levanta-te, vai a Damasco, e ali te dirão tudo o que te é ordenado fazer. Como eu não pudesse ver por causa da intensidade daquela luz, guiado pela mão daqueles que me acompanhavam, cheguei a Damasco. Um homem chamado Ananias, temente a Deus segundo a lei, e que tinha bom testemunho de todos os judeus que ali habitavam, vindo ter comigo, pondo-se a meu lado, falou: Irmão Saulo, recebe a visão. Nessa mesma hora, recobrei a vista e olhei para ele. Disse Ananias: O Deus de nossos pais te designou de antemão para conhecer a sua vontade, ver o justo e ouvir a voz de sua boca,
porque há de ser sua testemunha para com todos os homens das coisas que tens visto e ouvido. Agora, pois, por que te demoras? Levanta-te, recebe o batismo do Senhor Jesus e lava os teus pecados, invocando o seu santo nome. Tendo eu voltado para Jerusalém, enquanto estava orando no templo, veio-me um êxtase, e eu vi aquele que me dizia: apressa-te, sai logo de Jerusalém, porque não receberão teu testemunho a meu respeito. Mas eu disse: Senhor, eles sabem muito bem que eu encarcerava, que eu açoitava pelas sinagogas aqueles que criam em ti. Quando se derramou o sangue de Estevão, tua testemunha fiel, eu estava presente, consentia naquilo e ainda guardava as capas daqueles que o matavam. Mas disse-me o Senhor: vai, porque eu te enviarei para longe aos gentios. Ora, os judeus escutaram o apóstolo Paulo até essa palavra gentio. Então levantaram a voz e disseram furiosamente: tira do mundo semelhante homem, não convém que este homem viva. Clamando eles e arrojando de si as capas, lançando pó para o ar. O tributo mandou recolher Paulo à cidadela, ordenando que fosse interrogado debaixo de açoite, para se saber por que motivo clamavam assim contra ele. Depois de estendido para receber os açoites, perguntou Paulo ao centurião que se achava presente: porventura é permitido açoitar um cidadão romano e que não foi condenado? O centurião, tendo ouvido isso, ficou apavorado, foi ter com o tribuno e lhe disse: mas o que é que vais fazer, homem? Aquele cidadão é romano? Então, vindo ali o tribuno, perguntou ao apóstolo Paulo: dize-me, tu és romano? Paulo respondeu: sou. Disse o tribuno: bem, eu adquiri esse direito de cidadão por uma grande soma de dinheiro. Mas Paulo declarou: mas eu não, eu sou romano de nascimento. Aqueles, pois, que o iam interrogar, se apartaram logo dele. O tribuno também ficou receoso quando soube que Paulo era cidadão romano, porque o mandara acorrentar. No dia seguinte, querendo saber com certeza a causa por que ele era acusado pelos judeus, soltou-o e ordenou que se reunissem os principais sacerdotes e todo o sinédrio, e mandando trazer Paulo apóstolo, o apresentou diante deles.
Meus amigos, meus irmãos, é uma vida empolgante a do grande apóstolo São Paulo. Poucos homens sofreram neste mundo como Paulo apóstolo. Já foi dito aqui, bem esclarecido, que ele errou, sim, mas errou por ignorância, não por maldade. Já nasceu apóstolo. Achava que fora do judaísmo não havia verdade alguma e dizia, fora do judaísmo não há salvação. Mas nós dizemos, fora da caridade é que não há salvação. Vejam bem o drama desse homem. Rabino, sabia o Velho Testamento de cor, conhecia toda a lei mosaica. Ninguém conhecia melhor que ele no seu tempo, nem o próprio Gamaliel, que o discípulo superou o mestre. Ele conhecia toda a Escritura melhor que Gamaliel. E era noivo de uma linda moça chamada Abigail, que prova que São Paulo nunca foi contra o casamento. Mas acontece que, por causa da perseguição judaica ao cristianismo, que tinha o nome primitivo de caminho, e os cristãos se identificavam pelo desenho de um peixe, por causa deste fanatismo, Saulo de Tarso se viu obrigado a combater e exterminar um pregador cristão iluminado chamado Estevão. E ele confessa aqui que ele consentiu na lapidação de Estevão. O que é a lapidação? É o ato de matar por pedradas. O indivíduo é apedrejado até cair morto, transformado numa poça de sangue. E Saulo não sabia que aquele homem era seu cunhado. Era irmão de Abigail. Seu nome verdadeiro era Gesiel. Adotou o nome de Estevão para pregar o cristianismo. Já imaginaram o drama desse homem ao saber que aquele homem era seu cunhado? Já imaginaram que sofreu Saulo de Tarso quando viu Abigail em pranto ajoelhada sobre o cadáver do irmão, ensanguentado? Já imaginaram que quadro desgraçado esse? Que o fanatismo é capaz de provocar em qualquer época da humanidade? Pois foi o que aconteceu. E Abigail, que amava Saulo de Tarso, também soube compreender que ele não fizera aquilo por mal, mas por ignorância. Mas acontece que com a morte do irmão, também ela morreu de desgosto. Definhou, até expirar. Já imaginaram o que provocaria esse impacto na alma sensível de um homem bom, apenas transviado pelo fanatismo intolerante, que ainda existe até os dias de hoje? Que todo fanatismo leva o homem a esses crimes, pensando que está prestando um serviço agradável a Deus? Foi esse o motivo pelo qual São Paulo resolveu se reabilitar naquela encarnação. Então achou que não devia ter as alegrias dos homens que se casam.
não devia pensar nesse egoísmo caseiro dos pais que distribuem quase todo o seu tempo com os filhos. Ele achava que não merecia ter um lar, que ele era um criminoso perante Deus. Queria toda aquela vida para se reabilitar e se reabilitou. Mas dizer que São Paulo é que é o autor do celibato, essa não. São Paulo apenas aconselha aqueles que vêm para o ministério do Senhor Jesus que é melhor não casar se o indivíduo domina o sexo, se domina a matéria, mas se não domina, diz ele, é melhor casar do que se abrasar. E realmente ele tinha esse poder, por isso não se casou. Então viva a LBV, viva o PDV, viva o Brasil e viva Jesus!